Abre comigo aí, meu irmão, a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos... Aí, agora ficou bom. Versículos... Não. Pode baixar um pouco, tá bem alto. Ei. Versículos do 12 em diante, 1 Pedro 4, versículos do 12 em diante. Aí. Procura aí, meu irmão. 1 Pedro. Cento e 1073. Achou? Diz amém? Achou? Não achou? Espera um pouquinho. Desistiu? Toca a Bíblia para cima? Não. 1 Pedro, ajuda aí, irmão. Tá apavorado aí do teu lado, cara. Aí, achou? Vamos lá. 1 Pedro 4, versículos do 12 ao 16. Diz assim: Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Amém? Amém. Sabe, ontem, cara, ontem lá no trabalho eu tive uma conversa, e uma conversa bem desafiadora, assim, com um colega que é de uma outra religião, e ele estava tentando me tirar do sério, cara. Quase conseguiu. Tá, talvez ele conseguiu. Não, ele conseguiu, mas eu me segurei bem. Acho que é mais ou menos isso que aconteceu. E ele começou, né, cara, a encher minha paciência com um monte de pergunta. E eu até consegui responder todas as perguntas que ele tinha. Só que eu fiz uma pergunta só para ele, ele não respondeu e ficou bravo comigo ainda. Ele não estava interessado em ser convencido pelas minhas respostas. Ele estava interessado em encher minha paciência com aquelas perguntas. E enquanto eu respondia, os outros colegas estavam na torcida contra mim. E tudo começou só porque eu falei que existia um plano de Deus a respeito do casamento. Porque eu estava marcando a minha folga para fazer o casamento do Vitor e da Manu, né? E, cara, tudo começou porque eu falei que o casamento era bom. E eu comecei a ser perseguido de uma maneira por acreditar na instituição do casamento e ser um plano de Deus, isso, cara. Eu nem estava falando de Lula e de Bolsonaro. Eu não estava falando de nada polêmico. Estava falando uma coisa para mim tão simples, mas eu fui altamente perseguido. Tinha uns 4 colegas meus, um me atacando e os outros tudo assim, fazendo isso mesmo, não tô, né? O nome do meu colega, não vou falar porque tá, né? Deixa quieto. Mas não foi fácil aquilo, cara. Eu saí assim meio chateado com aquele negócio, né? Mas eu consegui responder algumas perguntas, mas não fez sentido nenhum. Se eu falasse, eu xingasse ele, não tivesse respondido, dava no mesmo. Porque a intenção ali daquelas perguntas não era um crescimento, uma aprendizagem, alguma coisa que realmente fosse mudar a vida deles. Pelo contrário, eles estavam com vontade de incomodar e de tentar fazer com que eu me aborrecesse. E conseguiram, né? Mas,
Por algum motivo que só Deus sabe, ontem eu ficaria 24 horas trabalhando e perto das 9h30 da noite o meu chefe disse que um dos 3 que ficariam 24 horas lá poderia ser dispensado, né? E a minha colega disse, eu estava pensando em ir embora. Daí eu disse assim, Tia, se pudesse eu preferia ir eu mesmo. Ela disse, então tá, de repente vamos nós dois. Daí a gente conseguiu que nós dois fôssemos dispensados. E 10h30 eu vim embora. Aí cheguei aqui na igreja, ainda o pessoal estava por aqui, umas 11h30 por aí, né? O pessoal ainda estava por aqui e eu me sentei ali assim mais ou menos, junto com o Leandro. E ele começou a me perguntar um monte de coisa também, cara. Daí começou a me perguntar um monte de coisa também. Só que aquele momento ali era diferente do outro, tu entende? Porque cada resposta que eu dava, inclusive umas que eu não sabia, entendeu? Na verdade, a minha resposta era dizer que não sabia, né? Eu via que existia um interesse diferente naquela pergunta. E de certa forma aquilo foi eu me lembrei disso agora, cara, no meio da canção, né? Existiu um revelar de Deus de algo, da motivação para a qual a gente vai conversar com alguém e o crescimento depende da pessoa estar interessada nisso, né? Não sei se vocês me entendem. Por mais que eu tenha dado algumas respostas que talvez lá seriam muito mais convincentes, as poucas coisas que eu comentei aqui com o Leandro aqui ontem de noite, né, acredito que provocaram um crescimento muito maior nas nossas vidas. Enquanto algumas horas atrás só me encheu de raiva, de vontade de fugir daquele lugar e sei lá, né, daquele primeiro embate. Mas a verdade é, cara, que quando a gente segue a Cristo, faz parte do combo, do pacote, né? Se tu comprar um McLanche feliz, ele não vem sem o refrigerante e a batatinha. Vem aquela caixinha e tá ali, né? Mas no momento em que a gente aceita Jesus e vem ser igreja de Cristo, parece que dentro do acompanhamento com isso vem as perseguições por causa do nome de Cristo, não é? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Só que para falar a respeito dessas perseguições, desse sofrimento, que Pedro aqui, né, está falando para a igreja que se reunia, que a gente deveria passar por isso sem ficar admirado, porque nós estávamos passando por alguma coisa que todo mundo passou e vai passar, e que a gente tem que se alegrar em ser perseguido. Eu comecei a pensar a respeito disso um pouco, né? Porque domingo passado a gente falou alguma coisa parecida também com isso. E aí eu cheguei em algumas conclusões que é sobre o que nós vamos conversar hoje. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Primeiro, você sabe quem é Pedro? Quem é que sabe quem é Pedro? Não, levanta a mão aí. Não é o seu vizinho, aquele lá, né? É o Pedro da Bíblia, apóstolo de Cristo. Você se lembra dele? Lembra? Quem é que pode me lembrar de uma história com Pedro e Jesus? Uma, rapidinho. Cortou a orelha do Malcolm, que não era o Malcolm X, né? O Malcolm. Ele, foi logo depois, né? Fácil de mim. Mais uma história. 3 chances. Em cima da água, a segunda. A terceira tem que ser do texto de hoje. Meu Deus, me ajuda. Qual é a terceira? Ele, Jesus. O que o Gui disse? Não. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Essa história é demais, né, cara? Eu até falei um exemplo para botar na camisa do Vest Church. Estou bolando essa ideia ainda. Gente, você ama Jesus? Que silêncio, cara. Pá! Você ama Jesus, velho? Tá, vamos fazer diferente. Você ama sua mãe? Ama sua mãe? Sim. Você ama sua esposa? Quem tem esposa?
Sim. Namorada? Ama? Ama. Quem tem filhos? Ama o seu filho? Sim. Ó, tá vendo? É disso aí que eu estava falando. Você ama o seu filho? Ama. Tem gente que ama até os gatos e cachorro. Quem é que ama gato e cachorro? Bah. Um dia eu saí correndo lá de casa como se não houvesse amanhã, porque meu gato tinha caído da janela. Ah, não. Bah, não foi fácil, cara. Né? Daí eu botei tela em todas as janelas, não tem perigo. Mas o meu gato é o Lázaro, né? Se acontecesse alguma coisa com ele, Jesus tinha um compromisso com ele, né? Porque o Lázaro da Bíblia teve 2 chances, né? O meu que é gato, eles são 7, mas porque Lázaro é mais 2 são 14, né? Mas tirando a bobagem, gente, você ama Jesus, cara? Sim, sim, sim. Como? Como? Vamos mais. Quanto? Quanto você ama Jesus? Tem como medir o amor? Que paulada. Voltamos. Quem é que tem filho? Levanta a mão, que é uma missão. Você ama o seu filho? Oh, não temos pais desnaturados aqui. Ama? Quanto? Quanto? Tem como amar mais ou menos? Tem como amar e como não amar. Tem o que é amor e o que não é amor. Porque tu tem 2 filhos. Quem tem 2? Mais de um. Qual que tu ama mais? Ai. A pastora fez assim, quer dizer que é o segundo? Não, não, não. Os 2. Tem como? Existem irmãos que traçam batalhas ferrenhas. E se aqui nós desafiarmos, eles vão dizer, ama mais o outro. Que o fulano, né? Que a fulana, Ainda bem que tem pai e mãe, né? Cada um ama um mais. Né? Tem gente que pensa, né? Mas vamos fazer. Primeiro que a gente tem que entender o que é amor. Para a gente passar a tentar mensurar o que é amor. Para tentar entender se a gente ama ou não ama a Jesus. O fato é que, quando eu perguntei aqui, você ama sua mãe, você ama seu namorado, você ama não sei o quê? Quando eu perguntei, você ama o seu filho? Sim. Não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque no momento em que tu tem um filho, tu começa a viver para ele. Porque se tu pudesse, eu vi meu pai fazer e falar isso a vida inteira. Ele dizia assim, sempre que tinha alguém doente, tanto eu quanto a Letícia, e hoje provavelmente ele tenha pensado isso, que a Lei estava bem ruim das costas. Uma vez ele chorando, bateu no peito e disse assim, se eu pudesse, eu passava para mim isso. Você ama Jesus? Que nem você ama o seu filho? Que nem você ama o seu filho? O amor, ele é, sim, muito mais do que sensações, sentimentos, calores, calafrios, vontade de abraçar, de apertar, não. O amor, ele é uma conquista de um estado de dependência de uma vida de sacrifício em favor daquela pessoa. Como assim?
Eu não consigo mais ser eu se eu não viver por aquela pessoa da qual eu amo. Entende? Isso é meio louco. Mas se tu te colocar na figura de um pai com relação a um filho, é bem fácil de entender. Se tirar o teu filho, tu tem vontade de continuar vivendo? Parece que está fazendo falta, não tem mais sentido tu estar aqui. Né? Se te tira aquelas pessoas que tu mais ama, parece que não faz sentido tu continuar vivendo, porque a tua vida era para aquela pessoa. Entende isso? Está entendendo isso, irmão? Não, eu sei que isso é meio perplexo, porque quando eu pergunto se você ama Jesus, você sabe que você não faz isso para Jesus. Entende? Você não aplica isso dessa forma, mas nós vamos chegar nisso. A trajetória da igreja é na direção desse aperfeiçoamento nesse amor. Isso que você ao natural sente pelo teu familiar, pela tua namorada, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus pais, isso que ao natural tu sente por eles, dentro do evangelho é um processo de transição que vai nos fazendo amar menos a nós mesmos e aos nossos próprios interesses, para começarmos a amar a Ele, ao nosso Jesus Cristo. E esse processo de amar a Jesus, você viu? Porque amar é abrir mão de mim para servir ao outro. Então, no momento em que eu amo mais a mim mesmo, eu deixo de amar ao outro. Não é? Não é mais ou menos assim? O Oberdan me falou faz tempo, eu sempre uso esse exemplo, que no dia que ele teve o primeiro filho, ele parou de gastar dinheiro com roupa. Parou de comprar roupa cara, de marca e tênis, não sei o que, não. Porque agora, cada tênis que eu penso em comprar, eu penso que tem que comprar 4 antes. 4 não, né? São 8, tem dos 2 pés todos, graças a Deus. Né? Abro mão de mim em favor daqueles que eu amo, não é? Não é mais ou menos assim? Eu não sei qual é a relação que tu tem com a tua esposa e que ela tem contigo, mas se ela é uma relação de amor, via de regra é assim. Se vocês brigam, é porque cada um quer se sacrificar mais pelo outro, deve ser. Não é porque você é orgulhoso e cada um quer defender a sua opinião. É que assim, não, deixa que eu faço para ti, meu amor. Não, hoje eu vou fazer para ti. Não adianta que hoje quem lava a louça sou eu. É assim. A briga é assim com os irmãos. Eu amo, minha irmã, querida, linda. Né? Irmão, não, irmão. Fica tranquilo. Hoje deixa tudo comigo. Eu que arrumo o nosso quarto. Não precisa mexer em nada. Esse lixo que faz uma semana que toca do lado da cama, deixa quieto, é comigo. Sabe? A roupa que eu lavei lá e passei e tu pegou antes que eu pudesse usar, fica tranquila. Eu vou lavar e passar de novo. É assim. Eu te amo. Amor é abrir mão de mim por alguém. Se eu amo a Jesus, eu deveria viver por Ele. Não é? Se eu amo a Jesus, eu deveria... a minha vida não faria sentido sem eu me doar e me entregar por Ele. Mas aí eu pergunto para você, é mais fácil eu amar o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, ou amar a Jesus? Hein? O que é mais fácil? Amar a minha família ou amar a Jesus? Eu vou dizer para vocês, e trago base bíblica nisso, que é mais fácil eu amar até o carro do que Jesus. É mais fácil eu amar o meu cachorro. Sabe por quê? Porque é mais fácil amar aquele que eu do que aquele que eu não vejo. Não é isso? Qual é a dificuldade que a gente tem de amar aquele que a gente não vê? Porque via de regra, quando a gente não vê, a gente pensa que essa coisa ou essa pessoa
ela precisa se apresentar para nós e mostrar que ela é digna do nosso amor. Não é? Eu não sei vocês, mas tirando família, e olha lá, todas as outras pessoas que a gente ama, parece que elas têm que ser boas, senão a gente não ama elas. Mas então tem amigo ruim, rapaz. Tem amigo ruim. Sabe aquelas pessoas que são boca brava, falam mal dos outros, sabe? Mentiroso, complicado. Eu tenho uns amigos boca brava, mas eu amo eles, é brabo, né? Não tem? Tem aí, quem tem aquele amigo de infância, estudou contigo, aquela coisa toda, e ele é complicado demais. E tu ajuda, e nada. E ele não gosta de trabalhar, daí fica te pedindo ajuda, tenta arrumar um emprego, arruma outro, não dá certo. Não tem? Mas a gente faz. Alguma coisa aconteceu dentro de nós para que a gente começasse a ajudar aquela pessoa. Mas ele ainda é alguém que eu vejo. Você sabia que Pedro foi aquele que teve a missão de seguir, de conduzir a igreja primitiva, né, logo depois da ascensão de Jesus, né? Lembra dessa história? Só que Pedro, ele teve uma história na caminhada dele muito complicada, na verdade teve várias. Pedro era altamente impulsivo. A gente fez até um retiro sem ser do ano passado, do outro, nós falamos sobre isso, eu acho, o tempo todo. Não lembro, teve um retiro que foi assim. Pedro era muito impulsivo, lembra? Ah, Jesus ia lavar os pés, não, me lava inteiro, lembra? É tu que está andando em cima da água, deixa eu ir também. Vai matar Jesus? Vai nada, taca-lhe a espada na orelha. E errou. Que ninguém está pensando, né? Se o cara está soldado com a arma na mão, vou ver se eu consigo tirar só a orelhinha dele. Ele ia matar o cara. Errou a espadada. Pedro, impulsivo. E aí Jesus falando que ele tinha que morrer, ele disse, não vamos deixar que isso aconteça. Ele disse, Pedro, Simão, na verdade, né? Antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. Foi lá, Getsemane, Jesus chorou, aquela coisa toda, né? Fez aquela oração tão bonita, Pedro do lado. Se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas seja feita a tua vontade. Jesus abriu os olhos na oração, olhou para diante, vinha vindo Judas com uma galera. Combinado de Judas era assim, ó, Jesus é o cara que eu vou dar um beijo no rosto. Vai Judas correndo e beija o rosto de Jesus, e assim ele entrega o Cristo. Pedro fica brabão, taca-lhe a espada na orelha do soldado. Jesus chama ele de Satanás, que não é com espada. E naquela hora que levaram Jesus, adivinha aonde Pedro foi parar? Não sei. Fugiu. Não só Pedro, mas todo o resto fugiu. E aí aqueles que estavam perseguindo Jesus, que eram os judeus, que fizeram toda aquela história para conseguir prender Jesus, encontraram Pedro e um disse assim, não, mas isso aqui não é um que andava com eles? Ei, tu não é? Eles, não. Daí outro disse, não, peraí, tu não andava com ele sim. Disse, não, nunca, nem conheço. E tu livrou a cara dele. Pedro ficou com medo e livrou a sua vida. Disse, não, eu não conheço, para continuar vivo. Porque ele estava com medo que prendessem ele e pregassem ele na cruz também. Foi Pedro. Aí, 3 dias depois, vem a Maria Madalena correndo, apavorada, e diz para eles, Jesus voltou. O anjo me disse, ele apareceu para mim, depende do evangelho. Ele disse, não, como assim? Eles tudo reunidos, apavorados, daqui a pouco aparece Jesus do lado deles. Tipo assim, né? Nem agora, pum, apareceu. E a cara de Pedro? Eu acho que ele fugiu mais rápido do que quando prenderam Jesus. Mas era Jesus. O que não acreditou foi o outro. Porque Pedro, desde que ele viu, já começou a ficar com vergonha porque tinha negado ele 3 vezes.
E diz na Bíblia que na última vez que ele negou, o próprio Cristo conseguiu ver ele fazendo isso. Irmãos, depois que Jesus voltou, conversou com eles, ele sumiu de novo. Passou alguns dias e Pedro, assustado por causa da perseguição, ele, convidou os discípulos, vamos pescar. Não sei se ele estava desistindo da vida missionária e estava voltando ao seu ofício anterior de pescador, mas ele resolveu ir pescar. Juntou os discípulos e foi pescar. E quando estava pescando, ele tocava as redes e não conseguia pegar nada. E aí tinha um cara lá na margem. E ele disse, não, toca do outro lado. Sei que esse cara pensa, tá. Tocaram do outro lado e encheram a rede de peixes. E ele lembrou que o primeiro cara que fez isso era o mestre. E olhando, eles sabiam que era o mestre. Sabe o que Pedro fez? Se atirou na água e foi nadando. E foi lá, encontrou o mestre, abraçou e tal. Eles ficaram intrigados, porque eu não sei qual é que era a figuração que Jesus, qual era a configuração que Jesus apareceu, porque eles não conseguiam ver que Jesus era Jesus mesmo, assim, a não ser pelas atitudes. E eles sentaram, fizeram uma fogueira, pegaram um pouco daqueles peixes e comeram. E quando eles estavam comendo, Jesus olhou para Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse, sim, Senhor, te amo. Toma conta das minhas ovelhas, então. Pedro, tu me ama, Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Então toma conta das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas. E depois Jesus falou a respeito do sofrimento e das coisas que Pedro ia passar. Mas a resposta de Pedro, ela não estava naquelas 3 perguntas de Cristo, que foi uma para cada vez que próprio Pedro o negou. Mas sim foi a primeira pregação pública de Pedro, em que as pessoas cercaram e o perseguiram. Na vez que eles estavam passeando pelo templo, aquele homem pediu esmola, ele disse, dinheiro eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, ser curado em nome de Jesus. E ele foi curado, aquele homem foi curado. Eles cercaram Pedro e levaram ele para onde? Para o lugar onde estava todo mundo que tinha pregado o mestre na cruz. O mesmo Pedro que antes teve medo, nessa vez não teve. E ele defendeu. Ele olhou para toda aquela gente e disse assim, vocês mataram o Messias. Ele estava com medo na primeira vez. Mas na segunda vez, ele enfrentou a circunstância. Sabe por quê? Porque ele tinha um compromisso. E quando o mestre perguntou, tu me amas, Pedro? Ele disse, sim, eu te amo e tu sabe quem eu sou. Irmão, a gente olha para esse texto que a gente leu e fala a respeito de tomar parte no sofrimento de Cristo. A gente fala a respeito das nossas aflições, das nossas dificuldades. Eu não sei se você tem alguma aflição aqui hoje. Talvez exista a aflição sentimental, talvez exista alguma enfermidade, talvez exista o desemprego, talvez exista muitas coisas aí povoando a tua cabeça e te deixando ansioso, angustiado, agoniado. Faz parte. Talvez você seja perseguido na sua casa pelas posições que você tem, baseado nos princípios que você aprendeu com Cristo. Quando você começa a namorar uma menina, ou começa a namorar um menino, e você defende a sua posição de se permanecer em santidade, ou quando você está casado e tem a oferta da traição para você, do adultério, você se posiciona a respeito disso. Quando teus colegas de serviço estão ali compartilhando pornografia no telefone, sabe? Quando lá no salão de beleza está todo mundo falando mal de todo mundo e você se cala, querem saber a tua opinião sobre isso.
O que tu acha disso? Eu não acho nada, mal cuido da minha vida. Como assim? Você parece nem se mistura. Como assim, cara? Lá vem ele, lá vem ela. Quer se aparecer. E muitas vezes, cara, quando a gente está nessa correria da vida, a gente pensa que a gente precisa se afirmar no grupo que a gente está. E a gente cede a essas coisas. A gente cede. Se eu não fizer isso, ele vai pensar que eu não amo ele. Se eu não conversar com eles assim, se eu não falar palavrão, né? Ei, é difícil. A correria com Cristo é difícil. Mas fora essas coisinhas da gente se envergonhar por defender o Evangelho, o mais difícil é tu bater no peito e dizer que é cristão e passar 2, 3 dias o teu filho fica doente. Mal. Teu pai está com câncer. Como assim? Tu é servo de Deus e está passando por isso? Seguinte, minha mulher está mal no hospital, né? Eu perdi a minha sogra, morreu. Cara, sabe? É muito difícil passar por algumas coisas, batendo no peito e dizendo que é cristão. Porque o cristianismo que pregam por aí não se passa por isso. É só vitória, é só bênção, e tu é mais que vencedor, e vencedor não é envergonhado de jeito nenhum. Como assim? Eu sou crente, e esse bando de ímpio aí do serviço continuaram trabalhando e me mandaram embora. E pior, mandaram embora eu injustamente, porque o sem vergonha era o outro. Era crente também, mas era sem vergonha. Não acontece? E como é que você bate de frente com isso? Está lá, fiel a tua esposa, tua namorada, fazendo tudo, santidade, coisa arada, e aí toma um chapéu. E agora? Só quem já passou sabe o quanto isso é triste, então não dá risada, mano. E aquele que está de pé, cuide para não cair. E eu quero dizer para vocês. E qual é o teu sentimento, cara? Imagina, eu defendendo o casamento lá. 2 semanas depois descubro que a minha esposa está me traindo. E chego com que cara lá no trabalho? E a discussão toda que eu fiz falando de casamento? Vocês não estão passando por nada diferente do que sempre aconteceu. E agora? E agora? Às vezes a gente olha para esse texto que diz assim: tome parte nas minhas aflições, e a gente pensa assim: quem aqui já é de igreja? Sim, já foi, já há um tempinho. Levanta a mão assim, porque tu é um corajoso, cara, que não está fácil. Então a maioria. Vou falar uma coisa para ti. Você já ouviu falar que tu faz parte do corpo de Cristo? Sim. Você já ouviu falar que Cristo é o cabeça? Sim. Se Cristo é o cabeça de um corpo qual eu faço parte, que se chama sua igreja, uma vez que ele sofreu, quem sou eu para não sofrer? Sim ou não? E a gente olha para esse texto: tome parte nas suas aflições, nos seus sofrimentos, e pensa o seguinte: Jesus sofreu, eu tenho que sofrer. Eu tenho que sofrer porque eu sou parte do corpo dele. E se eu sofrer, eu vou fazer parte também. Se eu fiz parte do sofrimento, eu vou fazer parte da glória. Então, eu sofro hoje para fazer parte da glória futura. Então, azar que eu estou sofrendo. O importante é chegar no céu. O que você acha disso? O que você acha disso, meu irmão? Quando eu estava falando, estava todo mundo assim. E outra coisa, quem é que pensa assim: eu tenho que sofrer até eu aprender? Já pensou isso? Eu tenho que sofrer até eu aprender. Sou teimoso mesmo? Eu já pensei da primeira forma. Estou começando a entender a segunda. Mas pensa comigo se não é um baita de um egoísmo isso, cara. Eu encarar o fazer parte de Cristo, porque na verdade o que eu quero é o céu.
Eu estou dentro do corpo não porque eu quero fazer parte do cabeça, mas porque eu quero as vantagens de ser corpo, as vantagens de ser da igreja. Eu vou sofrer nesse mundo, até porque eu já saí fora dele porque eu estava sofrendo uma barbaridade. Aí eu chego aqui achando que vou melhorar, desculpa que continuo sofrendo. Mas a única vantagem que eu tenho com relação de antes com agora, porque agora eu vou para o céu, antes eu ia para o inferno ainda. E aí eu continuo aqui, fazendo parte do sofrimento de Cristo, porque eu penso em ir para o céu. E outra coisa, se eu sofro porque eu tenho que aprender, é tipo um castigo, né? Não é? Sabe? Sabe o castigo? Fez errado, né? Quem é que lembra de um castigo aí que a mãe botou alguma vez? Lembra de um castigo? Quem é que pode lembrar de um castigo bem legal assim, para nos contar? Rapidinho, né? Vai levar 2 horas. Escreveu o Salmo 119 todo. Isso foi bom. Bacana, não. O que tu fez, irmãozinho? Roubou leite condensado? Comeu? Tu tem escrito muito o Salmo 119. Isso é bom, isso é legal. Gostei desse. Ultimamente a gente vê muito falar de tira videogame, né? Não deixa olhar, tira a senha da Netflix, essas coisas mais novidade, né? Não deixa entrar no YouTube. Eles quase matam, né? Por causa disso. Mas às vezes a gente olha para a nossa aflição, nosso sofrimento e pensa de imediato isso. O que eu fiz para estar passando por isso? Não é? Sabe? O que eu fiz? O que eu não aprendi ainda? Mas você já ouviu esse texto, cara? Você já ouviu um texto que diz assim: o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz está sobre nós em cada coisa errada que a gente faz. É isso que diz o texto? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Quem? Aquele que tu ama ou não? Jesus. Se o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quando Deus olha para nós fazendo alguma coisa errada, ele resolve nos castigar? Sim ou não? Não. Vai lá, irmão. Sim ou não? O castigo do nosso pecado foi aplicado em quem? Jesus. Então quando tu faz alguma coisa errada, o teu castigo já foi pago. Ou não? Tá, mas então por que cada vez que dá uma coisa errada, tu pensa, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que Deus não me ouve? Estou em pecado. Então Ele está te castigando por causa do teu pecado, e então em Jesus foi de graça? Ou de repente o sacrifício de Jesus foi pouco? Foi pouco pela tua vida? Então se primeiro, eu não posso pensar em tomar parte do sacrifício e tomar parte do sofrimento porque eu quero ir para o céu, porque isso é uma baita de uma sacanagem, um egoísmo, uma mesquinharia. Isso não tem nada de Cristo nisso, cara. Isso talvez tenha em outras religiões, mas em Cristo não tinha. Em Cristo não cabe isso. Porque aquele que quer quer ser o primeiro, que faça o quê? Seja o último. Mas se eu for correndo ser o último pela malandragem e tentar ficar em primeiro, onde é que eu vou parar? No inferno. Não tem manha. Porque Deus conhece a nossa motivação. Ele sabe por que a gente está fazendo, cara. Pronto. Caiu a máscara, foi revelado. Ele sabe por que tu está fazendo o que tu faz. Não tem lugar. Tu consegue enganar os pastores, os irmãozinhos, tudo da igreja. Tu consegue até ser presidente da república enganando os outros. Mas eu quero dizer que Deus não engana. Então se tu quiser ser corpo de Cristo, para ir para o céu, e não quiser o Cristo, e não amar a Ele, está fora. E se tu achar que o sofrimento que tu tem passado é por causa de castigo, de Deus, desculpa, mano, é muito forte isso, mas tu está desprezando o sacrifício de Cristo sobre a tua vida. Tu está dizendo que não foi sobre Ele, vai ser sobre
a ti, e te digo mais, já era para estar até morto. Porque o salário do pecado é a... Quantas vezes já tinha morrido então? Estava devendo umas 50 mil mortes já. Porque desde pequeno tu já peca. Uma atrás da outra. Se lembra da primeira mentira? Se lembra do primeiro leite condensado? Escondido? O meu tio, né, que alguns aqui conheceram, ele era muito bom numa técnica, Vitor, que agora não tem mais. Até inclusive, até dá para fazer de novo, mas o cara tem que pagar o dobro por uma lata de leite condensado, que é na lata de verdade. O meu tio era muito bom em furar a lata com prego e tomava toda a lata por baixo e depois botava de volta no armário, né? E ele era bom nisso. E às vezes ele tomava 4, 5 de uma vez só. E ficava doente e ninguém sabia por quê. Agora é na caixinha, fica complicado. Mas tem lata de novo. É o dobro do preço. Certo por isso, né? Mas, irmão, se a gente pensa que a gente é castigado cada vez que a gente tem uma aflição, a gente está desprezando o amor de Deus por nós. Então, o que é tomar parte no sofrimento de Cristo, que Pedro nos encoraja a fazer? O que é tomar parte no sofrimento de Cristo? Como é que eu faço para tomar parte no sofrimento de Cristo? Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que entender qual é o sofrimento de Cristo. Qual é o sofrimento de Cristo? Abre comigo aí em 1 Pedro 2, versículo 20. Depois você lê tudo aí, cara, porque é legal. E você vai entender o sofrimento de Cristo. É um exemplo bem... É bem específico aqui a respeito de trabalhadores e tudo mais, mas tem um princípio muito bom. Que nós já vamos pegar direto do princípio. Diz assim, posso ler? É só uma página para trás, né? Diz assim, peraí. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam o sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. Olha o sofrimento de Cristo. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Igualzinho você. Quando foi insultado, não respondeu com insultos, mais ainda parecido. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos sofrimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Irmão, o sofrimento de Cristo, ele era muito específico e fazia muito sentido. Ele sofria pelos outros. E tu viu que ele falou ali que vocês são como ovelhas sem? Você não leu? Ovelha sem? Pastor. E o que é pastor? É aquele sem vergonha que tira o dinheiro. Não. O que é pastor? Cuida de? Pedro, tu me? Sim. Então o que tu faz? Toma conta das minhas ovelhas. Tomar parte no sofrimento de Cristo é tomar conta das suas ovelhas. Porque só tem uma forma de eu conseguir amar a Deus, amar a Jesus. João vai falar lá nas suas epístolas, vai falar o quê? Se eu não consigo amar o meu irmão,
a quem eu vejo. Eu nunca vou amar a Deus a quem eu não vejo. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Como assim, Senhor? Você nunca teve fome. Mas cada vez que vocês deixaram de dar de comer a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer por mim. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Sim? Não sei. Eu também não sei direito. Você toma conta de alguma ovelha? Ah, comprei umas ovelhas agora num cara, numa chácara, hein? Né? Que bobagem. Você toma conta de alguém, meu irmão? Você toma conta de alguém? Tem alguém que você encarou a responsabilidade de ser alguém que vai ajudar essa pessoa na trajetória espiritual dela? Você já fez isso por alguém? Você já resolveu que assim, não, agora é essa pessoa aqui, eu vou dedicar o meu tempo para ajudar ele na fé. Seja até mesmo o teu marido, a tua esposa, seja o teu filho. Mas você já pensou assim, não, agora a minha vida vai ser ajudar essa pessoa na trajetória dela. Agora sim, não, eu tenho a responsabilidade de apresentar os princípios pelos quais eu vivo. E eu vou fazer o que for possível. O que Paulo está falando? Aliás, o que Pedro está falando? Ele está falando o seguinte: eu neguei a Cristo. Eu neguei a Cristo, passei vergonha. Porque aquele era eu. Quando eu estava lá na frente dele, depois de ter comido o peixe que ele me fez conseguir pescar, eu me sentei do lado dele, ele disse, tu me ama? Eu disse, ele sabia que eu não conseguia amar do jeito que ele pensava que eu devia. Mas eu disse, sim, eu queria. Sim, tu sabe quem eu sou. Tu sabe que eu sou impulsivo, maluco, eu faço tudo errado. Eu só errei até agora. Mas eu não deixei de estar do teu lado, Jesus. Na verdade eu deixei porque eu fugi. Então o que eu faço de certo? Mas assim, já sei o que eu vou fazer. Vou tomar conta das ovelhas. Elas não são minhas. Elas não são minhas. Mas eu vou me dedicar por elas. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Por quem, mesmo eu sendo quem eu sou, me deu tanta responsabilidade e amor. Eu quero dizer para você, não tem como tomar parte do sofrimento sem amar Jesus. Não tem como eu passar por aflições aqui e encarar elas como realmente são momentos em que eu me sacrifico em favor do próximo, se eu não amar Cristo para fazer isso. Porque senão é tão hipocrisia quanto. Mas tomar parte dos sacrifícios de Cristo, tomar parte dos sofrimentos dele, é entender que eu em alguns momentos vou sofrer injustamente. Eu em alguns momentos vai doer em mim o que devia doer no outro. Quando tiver dois, um certo e um errado, e eu tiver do lado certo e fazendo as coisas conforme Cristo, e alguma coisa muito ruim tiver que acontecer, vai acontecer comigo. Lá em casa está todo mundo perdido, só eu crente. Quem é que vai ficar doente? Tu. Por quê? Porque os outros não iam aguentar, porque estão longe de Deus. Quem tem que aguentar é tu, para ver se os outros se convertem. Só que aí tu fica pensando, o que eu fiz? O que eu fiz? Se afasta de Deus. Quem é que vai ficar doente na próxima? Tu não vai ser. Ah, consegui, viu? Não. Tomar parte no sofrimento é isso. Quando ninguém está crente, quem fica doente é os filhos, doente, pequenininho. Por quê? Porque eles aguentam. Para ver se tu te converte. Para ver se tu começa a se dedicar e ter fé. Se tudo está no teu emprego, tu vai perder o emprego, mano. Ah, mas... Eu sou corpo de Cristo. Cruz, morre na cruz. É contigo. Eu tomo parte dos sofrimentos. Só que eu faço isso porque um dia eu entendi o amor de Deus. Se eu não entendi ainda, eu não vou fazer. Eu vou estar dando cabeçada na parede aí no mundo aí, que nem que eu não fosse da igreja.
Mas se eu entendi que eu faço isso pelo amor que Cristo dedicou por mim, pelo compromisso que eu fiz com Ele, eu sei que se daqui a pouco hoje eu cair no hospital lá com câncer, eu cair no hospital lá com um monte de doença, e isso provocar dentro da minha família uma comoção e uma fé em Deus tão genuína que vai fazer com que eles se convertam, que eu morra para que isso aconteça. Você já pensou isso? Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele não tinha nada, não tinha feito nada de errado. Tudo foi sobre Ele. Para quê? Para que você chegasse hoje nele. Para que pelo menos você entendesse o tamanho do amor de Deus, que não recaiu com a sua ira sobre a tua vida, mas naquele irmãozinho ali que estava numa boa. Para que você visse quem Ele é. Ele te poupou, porque tu não ia aguentar o teu pecado. E Ele tocou em Cristo. Mas eu sou corpo de Cristo. Então, às vezes as coisas não vão dar certo comigo, para mim, para que alguém entenda. Para que alguém entenda. Você não queria que teu marido se convertesse? Não queria que o teu filho chegasse perto de Jesus? Você não queria ter um casamento feliz? Não queria que aquela tua namorada, aquele teu esquema lá, conhecesse a Cristo? Pois é, mano. Daqui a pouco, alguma coisa precisa acontecer. Daqui a pouco, na tua vida, algumas coisas precisam acontecer. Talvez já tem coisa acontecendo em quem está na tua volta, porque alguma coisa precisa acontecer com você. Então, se alegra por estar sofrendo, porque existe alguém que Deus ama muito, e você também, que está sendo tocado pelo amor dele através desse teu sofrimento, dessa tua aflição. Isso é tomar parte no corpo de Cristo. Entende? Tomar parte no corpo é tomar conta das ovelhas. E qual é o bom pastor, senão aquele que dá a própria vida pelas ovelhas? A tua vida não está sendo fácil, eu sei, mas você está perto de Jesus. Talvez seja para tua mãe se converter. Talvez seja para o teu filho, para a tua filha, teu amigo aquele que tanto te ama. Alguém precisa ver que aquilo que está acontecendo contigo é injusto. Mas se acontecesse com ele, ele não ia resistir. É assim que funciona, meu irmão. Tomar parte no sofrimento de Cristo é se alegrar por estar sendo perseguido. É se alegrar por estar sofrendo. Porque vai chegar um dia em que nós vamos estar todo mundo de boa. E se tu tiver que passar algumas coisinhas aqui para ter mais gente nessa turma aí, vai ser por um motivo muito bom. Pensa comigo. Se você hoje perdeu o emprego porque você é apaixonado por dinheiro, aí você começa a trabalhar depois de alguns anos num lugar bem simples. E aí você aprende. Poxa, Deus, eu passei por tudo aquilo só para converter isso. Agora pensa o seguinte, que você perde o emprego para que toda a tua família conheça e reconheça Jesus e comece a aplicar o amor de Cristo ajudando em casa. Tem gente que está bem empregado hoje que faria essa opção. Para ver um filho convertido, um cunhado, uma família inteira, dependente de Deus, abriria a mão, porque enxerga o que vale a pena. Agora, se a gente não abre mão, é porque a gente se ama mais a nós mesmos do que o próprio Cristo. E aí está a essência. Você entende? Por isso a gente tem que se alegrar na hora da aflição. Não é porque a vida é braba mesmo, nós temos que fazer de conta que está tudo bem. Não. É porque a minha aflição tem um motivo. Esse motivo é justo e ele está nas mãos de Cristo. E se a gente ama Ele, a gente faz. E Ele sabe o que é melhor para nós. E esse motivo, no final das contas, vai valer a pena. Amém? Queria convidar vocês hoje a ficarem de pé, para que a gente fizesse uma oração.